Uma das críticas, meus caros, que eu sempre faço com força à cartilha woke, a toda a agenda progressista, cara, é que quando se trata de defender ideologias, quando se trata de simplesmente enfiar a goela abaixo na sociedade, toda a cartilha, tá? Pra ser bem mais reducionista, se coloca de canto até a lógica. A lógica é suspendida por um tempo. Abre-se um parênteses, fala assim, não, aqui o que seria absurdo pra gente, a gente que dá uma brecha pra poder a gente defender a cartilha. E uma dessas coisas absurdas que eu vejo na cartilha woke, sobretudo quando a gente fala do pessoal do orgulho LGBT, é simplesmente a ideia de apoiar islâmicos, apoiar muçulmanos, porque existe toda aquela questão de que, quando se trata de países ocidentais recebendo refugiados islâmicos, tem toda aquela conversa, o pessoal com medo do que pode acontecer, porque o pessoal lembra da questão dos ataques aí, né, enfim, explosões, vocês sabem do que eu tô falando. E a sociedade, com medo disso, se cria na cartilha woke, essa ideia de que você não pode ser preconceituoso com pessoas de religião islã, o que de fato eu entendo, tá? Eu não gosto também de preconceito, mas certas coisas a gente acaba tendo ali como senso comum, você não tem como simplesmente ignorar o fato de que tem muitos grupos radicais dentro da religião islã. O que acontece quando a lógica é suspensa de canto para poder se passar uma ideologia? É que às vezes acontecem aberrações que a gente não acredita. Se a gente não lesse a matéria, a gente não acreditaria. E eu vou ler pra vocês uma matéria do The Guardian, tá? O jornal The Guardian, sobre o que aconteceu em Michigan, nos Estados Unidos. Olha só, um sentimento de traição, desânimo liberal à medida que a cidade, liderada por muçulmanos nos Estados Unidos, proíbe bandeira do orgulho. É o quê? Muitos liberais comemoraram quando Amtrak, Michigan, elegeu um conselho com maioria muçulmana em 2015, mas uma votação para excluir bandeiras LGBT de propriedade da cidade azedou as relações. Como assim? É simples, cara. Eles compraram toda a questão cara, vamos eleger aí um conselho muçulmano e tal, pra poder fazer aquela integração, né? Vamos abarcar todo mundo, vamos abraçar todo mundo, sabe? Todo mundo, assim, é igual o pessoal diz lá fora, né? Direitos humanos pra todo mundo, irmão. Então, independente, não vamos julgar, né? A gente não pode julgar, o que importa é o amor vencer. E nessa história de o amor vencer, eles elegeram um conselho majoritariamente muçulmano. O que os caras fizeram? Tira essas bandeiras daí, irmão. Aqui a gente não quer essas bandeiras aí não. Não em propriedade pública, entendeu? Em 2015, muitos residentes liberais em Amtrak, Michigan, celebraram quando sua cidade atraiu atenção internacional por se tornar a primeira nos Estados Unidos a eleger um conselho com maioria muçulmana. Eles viram a mudança de poder e diversidade como uma repreensão simbólica, mais significativa a retórica islamofóbica que era tema central na campanha do então candidato a presidente da República, Donald Trump. Ou seja, para poder se opor ao conservadorismo do Trump, o que eles fizeram, vambora aí, mano, traz o pessoal do Islã pra cá, traz os muçulmanos pra cá, porque o Trump é contra, então a gente vai ser a favor. Tem demência? Mesmo sabendo que o pessoal Islã tem por crença religiosa a não aceitação das relações homoafetivas. E aí, como é que faz? Você defende um possível algoz só para poder se opor a um conservador, cara. Eu sou louco! Conservador esse que não pediu para retirar bandeiras do orgulho de lugar nenhum nos Estados Unidos. Esta semana, muitos desses mesmos residentes assistiram com desânimo enquanto um conselho agora totalmente muçulmano e socialmente conservador aprovava legislação proibindo que bandeiras do orgulho fossem hasteadas em propriedades da cidade. Assim como muitas outras em todo o país haviam sido destinadas a celebrar a comunidade do orgulho, né? Os residentes muçulmanos, lotando a prefeitura, se levantaram em aplausos após a votação unânime do conselho. E nas páginas de mídia social de Amtrak, as provocações têm sido incessantes. Cidade sem homossexuais. Dizia uma postagem enfatizada com emojis de um bíceps flexionado. Caraca, mano, que revés, irmão. Que revés, tá de brincadeira. Era um monólogo tenso antes da votação. O membro do conselho, Mohamed Hassan, olha o nome, cara. O nome total de maluco islâmico, velho. Gritou sua justificativa aos apoiadores LGBTQ. Estou trabalhando para o povo, para o que a maioria das pessoas gosta. Olha aí, meu camarada, olha aí quando a lógica volta pro lugar. Porque muito é dito que essa questão toda do orgulho é uma representação de minoria. E de fato, eles se posicionam como minorias oprimidas, né? Só que o que acontece? Quando você se posiciona como minoria e de fato você é uma minoria,
em termos de número, o que acontece? Você está se levantando contra uma maioria. Eu sei que isso pode parecer meio óbvio, e de fato é muito óbvio falar isso, meio que chovendo molhado, só que o que eu tô querendo dizer é o seguinte: toda a agenda woke tem conseguido simplesmente descer goela abaixo na sociedade pautas e perspectivas que são contra o que a maioria quer. Porque eu não sei se vocês acreditam, mas pelo menos aqui no Brasil, eu acho sim que a maioria da população brasileira é mais conservadora com conceitos que a cartilha woke defende. Mas como a minoria é extremamente barulhenta e ocupa os meios de comunicação a rodo, cria-se essa impressão de que todo o país, nossa, todo o Brasil, sabe, virou, mano, esse fuzuê aí de liberar tudo, mano, libera tudo sem limite. E mesma coisa acontece lá fora. A maioria, às vezes, não quer essas coisas, mas como a minoria é barulhenta demais, eles acabam fazendo pressão e passando pautas, e estabelecendo isso aí para toda a maioria, mesmo sendo minorias. Sim, embora a Amtrak ainda seja vista como uma fortaleza multiculturalidade, as dificuldades de governança local e de conviver com vizinhos de valores culturais diferentes se estabeleceram rapidamente após a eleição de 2015. Alguns líderes e residentes agora são inimigos políticos amargos envolvidos em uma série de batalhas muitas vezes cruéis sobre a direção da cidade, e a controvérsia da bandeira do orgulho representa um clímax na tensão, ou seja, o pessoal fez toda ali a militância para poder levantar, né, um conselho majoritariamente muçulmano para poder provar, não, a gente aqui é da inclusão, a gente é multiculturalidade. O que aconteceu? Os muçulmanos fizeram o que se espera que eles fizessem, o que se esperava, né? Tipo assim, não, ó, tira essas bandeiras aí do orgulho daí, irmão. Não, a gente vai, ó, a gente é conservador. Porque, cara, como você espera acreditar que muçulmanos vão se virar contra o que diz a religião deles? Sabe, eles vão simplesmente cuspir no Alcorão, irmão? Não, eles são conservadores ao extremo. Vocês acham que aqui no Brasil Bolsonaro é conservador? Espera até eu conversar com um muçulmano. Vocês entendem aonde que esse pessoal tá com a cabeça? Aonde já se viu, cara, eles levantarem um conselho muçulmano só pela questão da representatividade, de abarcar a minoria oprimida que tava sofrendo ali aquele preconceito pelo Trump. E o que eles fizeram? Ah, vocês colocaram a gente no poder? Agora a gente vai fazer o que faz o islâmico, meu querido. A gente vai fazer o que um islâmico faz. Tira essas bandeiras daí. Tira essas bandeiras daí. Não quero saber de livro com bandeirinha colorida. Tira tudo. É isso que eles estão fazendo, cara. E o pessoal tá amargurado porque, nossa, mas a gente que defendeu vocês, cara. A gente que trouxe vocês pra cá, vocês estão fazendo isso com a gente? Sim, meu querido, porque nós somos islâmicos. É aquela velha analogia do escorpião e o sapo. É a natureza. Mesma coisa, somos islâmicos. É a natureza deles defender o conservadorismo. Há um sentimento de traição, disse a ex-prefeita de Amtrak, Karen Majewski, que é polonesa-americana. Nós te apoiamos quando você estava ameaçado, e agora nossos direitos estão ameaçados. E você é quem está ameaçando. Sim, porque ele é conservador. Olha isso aqui, cara. Depois de vários anos de diversidade no conselho, alguns veem ironia em um governo totalmente masculino muçulmano eleito que não reflete a composição da cidade. Machista! A resolução, que também proíbe exibição de bandeiras com opiniões étnicas, racistas e políticas, ocorre em um momento em que os direitos LGBT estão sob ataque em todo o mundo, e outras cidades dos Estados Unidos aprovaram proibições semelhantes, com grande maioria impulsionada frequentemente por americanos politicamente conservadores e brancos. Eu entendo que nos Estados Unidos existe essa divisão muito clara de raça, sabe, sobre pessoas negras e pessoas brancas, enquanto no Brasil tem uma etnia extremamente miscigenada, né, mas eu não acho que sejam só a população branca americana que seja a favor disso, não. Deve ter muita gente negra conservadora nos Estados Unidos e a gente não sabe porque elas simplesmente não aparecem, tá? Olha isso aqui, cara. Seus argumentos refletem os efeitos em outros lugares. Alguns muçulmanos de Amtrak dizem que simplesmente querem proteger as crianças e as pessoas gays deveriam manter isso em casa. Mas esse sentimento é uma eliminação da comunidade queer e uma tentativa de empurrar as pessoas queer de volta para o armário, disse Grace K. Dukes, nossa, não sei pronunciar esse sobrenome, uma residente queer de Amtrak que faz parte do grupo Ação contra a Transfobia. Cara, enfim, aqui diz o nome do prefeito, né? Amer Ghalib, de 43 anos, eleito em 2021 com 67% dos votos, cara, para se tornar o primeiro prefeito americano de origem imenita. Disse ao The Guardian na quinta-feira que tenta governar de forma justa para todos, mas afirmou que os apoiadores LGBT aumentaram a tensão ao imporem suas agendas aos outros. Tá, vamos tentar aqui só pincelar um pouco mais, só pra gente poder encerrar esse assunto aqui com... Cara,
Isso aqui é aquela velha história do tentar provar que a grama é verde, que eu sempre tô falando nos vídeos quando eu falo de cultura woke. Vejam vocês, mano. Tá tendo até agora essa questão da tensão lá, mano, da faixa de Gaza, né, com, enfim, Israel e o país lá que as pessoas não estão podendo dizer por causa da censura, que começa com H. E o que as pessoas, sobretudo se você for aqui mesmo no Twitter, você vai ver um monte de pessoa com a bandeirinha, o quê? Pois é, do grupo lá, né, do terror. E o pessoal fala assim, porque eles estão sendo oprimidos por Israel, e porque Israel, tá sendo aí subsidiado pelos Estados Unidos e tudo mais. Então, ou seja, é aquela coisa da crítica ao imperialismo americano. Então, por isso, a gente vai o quê? Apoiar o grupo que, se pudesse colocar as mãos na gente, o fim vocês sabem qual é. Corte rápido. Simplesmente não tem lógica, irmão. Não tem lógica. Eu vi recentemente, não sei se eu vou conseguir achar, se eu achar eu coloco no vídeo, um cara aqui no Brasil, gay, dizendo exatamente o que eu tô dizendo. Cara, vocês são malucos? Como é que vocês estão apoiando essa rapaziada aí, cara? Vocês não têm ideia do que eles fariam com a gente se eles pudessem colocar a mão em nós. Simplesmente, rapaziada, é só rir. É só rir. Tava conversando ontem com um time sobre isso. Que a minha ideia de o que vai ser do futuro da humanidade, cara? Eu penso que duas coisas vão acontecer. Duas coisas possíveis, né? A primeira delas, eu penso que, cara, vai chegar a um ponto de tensão política social, tá? Que vai tornar tão insustentável que eu penso que, mano, os conflitos vão ser tamanhos que vai ser um impasse absurdo, impedindo que se consiga ter uma relação social entre as pessoas. E o cenário 2 é que todos os conservadores aos poucos vão sumir e só vai restar o público progressista. E eles mesmos vão tornar a vivência entre si impossível. Porque não tem como, cara, não tem lógica. Mas essas aqui são só predições minhas. E, enfim, são só predições, eu não tenho como simplesmente provar nada. Mas enfim, o que vocês têm a dizer sobre isso, rapaziada? É pra rir ou é pra chorar? Bom, eu tô rindo, mas choro por dentro. Então, rapaziada, vamos trocar essa ideia aí. E, por favor, mantenham o linguajar comedido. Vamos conversar, mano, no nível mais alto de educação, rapaziada. E por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo na mais santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.